Quando eu penso o que Deus pode fazer através da minha vida, eu começo a perguntar para Deus qual é a minha vocação. E Deus tem uma resposta unânime para todas nós: levar a palavra do Evangelho, a verdadeira palavra, a da salvação, aos corações, para que estes também tenham a oportunidade de saber quem é Jesus Cristo. Que você tenha essa convicção em seu coração. Cada uma de nós temos chamados específicos, mas há um que são para todas, que é levar, que é o ide, é falar do amor de Deus. E nos próximos minutos vamos falar sobre isso. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos em uma leitura no livro de Efésios, uma carta que Paulo escreveu a um povo que ainda não conhecia quem era Deus, ainda não conhecia quem era Jesus Cristo. Mas Paulo foi um apóstolo enviado por Deus para falar àqueles corações, para que estes então entendessem quem era Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Salvador, aquele que é Filho de Deus, mas que Deus entregou em uma cruz como sacrifício vivo para que tivéssemos a oportunidade do perdão de Deus através desse sangue derramado. E assim, um livre acesso de adoração, de súplicas, de relacionamento de intimidade com o Pai, ou seja, com Deus. E assim, termos também a graça da salvação, um perdão eterno. Mas é preciso que você o aceite. É preciso que você declare: Senhor Jesus, Tu és o meu único e suficiente Salvador, aquele que se entregou para que os meus pecados fossem perdoados e assim livre de uma condenação eterna, esperando o grande dia, onde a Igreja do Senhor, ou seja, aqueles que aceitam Jesus Cristo como Salvador, estarão em adoração a Deus eternamente. E hoje, em Efésios capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos, e é um capítulo que fala sobre a vocação de Paulo para falar aos corações daqueles que eram gentios, ou seja, que ainda não conheciam a Jesus Cristo, e que estes agora, conhecendo esta verdade, também têm a vocação de levar a palavra adiante. E a partir do versículo 1 diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Ele se considera prisioneiro de Jesus Cristo porque ele pertence a Jesus Cristo. Nós pertencemos a Deus, nós pertencemos a esta verdade, se assim acreditarmos. E ele fala por esta causa. Que causa? Que nós somos um edifício bem ajustado, como está no final do capítulo 2, porque nós temos esse entendimento de quem é Jesus, pertencemos a uma família de Deus e pertencendo a esta família precisamos ter um ajuste um para com o outro, formando então um edifício bem fundamentado, um edifício que não cairá. A própria palavra de Deus diz no livro de Mateus, que diz assim, no capítulo 16, no versículo 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Somos a igreja de Deus, somos um povo edificado, fundamentados em Jesus Cristo. E a igreja não será abalada, não será destruída, porque a própria palavra diz, através das palavras de Jesus Cristo falada a nós. E é dentro desse contexto que Paulo fala a este povo que nós somos uma igreja fortalecida porque cremos em quem tem todo o poder. E não somente de crer em Deus. Além de crer em Deus, nós cremos na salvação através de Jesus Cristo. E a partir do versículo 3, ele então envolve o assunto dentro dessa edificação em Cristo Jesus. E no versículo 7 diz assim: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis
de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por quê? Paulo estava preso em Roma, segundo os estudiosos. E quando ele envia essa carta dizendo para que esses gentios, que antes a palavra de salvação não se chegava àqueles que não pertenciam ao povo de Deus. Mas neste momento, Paulo foi escolhido para falar. Mesmo preso, este homem, Paulo, ele envia esta carta para lembrar a este povo que não pertencia a Deus, mas que agora, através de Jesus Cristo, tem livre acesso a Deus, como eu e você. Como que nós temos este livre acesso de relacionamento, de intimidade com o Pai? Porque aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E Paulo, então, fazia-os lembrar sobre isso. Bem como também dizia, não fiquem tristes por eu estar preso, porque se eu estou preso é porque eu estou cumprindo com o meu chamado, com a minha vocação de levar a palavra de Deus. Então pode acontecer muitas vezes que quando você se dispõe a falar sobre a palavra de Deus, chegarão situações em sua vida como prisão. Como você diz, estou em um momento desconfortável porque fui levar a palavra de Deus, mas o Senhor diz que te sustentará nesta prisão, porque o que Ele quer de você é a vocação de levar a palavra de Deus. E quando ele fala aqui no versículo 12, dizendo no qual temos ousadia e acesso, o que ele quer dizer? Liberdade para falar. Nós vivemos em uma nação da qual temos a liberdade para falar do nome de Jesus Cristo, com algumas situações pontuais de perseguição quando nós abrimos a palavra, mas ainda conseguimos falar. Ainda temos esta liberdade, então precisamos aproveitar, sabendo que se um dia formos impedidos, o Senhor nos concederá estratégias para continuar a falar da palavra de Deus, porque como lemos no livro de Mateus, no capítulo 18, que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Cristo, que é um edifício bem ajustado. Que edifício? Eu e você, um para com os outros, para que a palavra de Deus não desapareça. E a partir do versículo 14, Paulo então faz uma oração para aquele povo que tinham aceitado a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E uma oração distante, porque ele estava preso, mas ele escreve uma carta para chegar. Escreve uma mensagem. Hoje nós temos uma facilidade nas redes sociais para falar de Jesus Cristo, para enviar uma palavra de ânimo, de amor, de gratidão, uma palavra de esperança ao coração de alguém. Assim como Paulo fez aqui a partir do versículo 14, que diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, ore por aquela pessoa para que ela tenha essa real convicção pela fé da verdade de Deus, da verdade de Cristo como Salvador. Ore por estas pessoas, não desista de orar. Mesmo aqueles que já aceitaram, continue a orar para que haja perseverança no coração destes, porque haverá momentos em que a tentação de desistir acontecerá. Por quê? Porque podem passar por momentos de perseguição,
por crerem em Jesus Cristo, podem passar por situações na vida de circunstâncias de morte, por exemplo, que podem querer desistir e dizer: será que realmente vale a pena? Por isso persistem em oração por estes, assim como Paulo persistiu em oração pelo povo que estava em Éfeso. E ele continua a dizer no versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, por todo sempre. E amém. É por todas as gerações. Não é só para esta que aqui nos ouve, mas para as próximas. Nós precisamos orar para que os filhos dos filhos não desistam de quem é Jesus Cristo. Porque Deus tem algo além do que podemos imaginar, como está aqui no versículo 20. Deus é poderoso, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, para que nos faça tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque Ele não divide a glória com ninguém, porque Ele tem muito mais do que podemos imaginar. Para não dizer que tudo foi capacidade nossa, porque há sempre algo a mais de Deus daquilo que pensamos. Se hoje você pensa que o seu bairro será alcançado pela palavra de Deus, tenha certeza que Deus fará muito além daquilo que você possa imaginar. Deus é assim. Deus nos surpreende com as maravilhas dele. Ele cumpre as promessas que tem para cada uma de nós, mas também nos surpreende com a graça maravilhosa que Ele tem estendido sobre a nossa vida. Então, não desista. Não desista de falar da palavra de Deus. Não desista de falar sobre Jesus Cristo. Não desista de orar por aqueles que já aceitaram, mas precisam crescer cada vez mais na fé e na convicção de quem é Jesus. Assim também para aqueles que ainda não aceitaram, mas você tem falado da palavra de Deus. Ore por eles também, para que estes deem abertura ao Espírito Santo de Deus, que convence os corações. Nós colocamos a semente, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Não é você, porque Deus não divide a glória. Ele te usa como instrumento. Ele te instrui para instruir outras pessoas. Mas é o Espírito Santo que faz a obra completa. Portanto, através da vocação que Deus tem colocado na sua vida para falar do Evangelho, resultados grandiosos acontecerão. E resultados além do que você pode imaginar. Continue conosco nas próximas publicações, porque ainda falta o capítulo 4, 5 e 6 do livro de Efésios, onde Deus quer falar comigo e com você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.